pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. E bem, o mercado opera com viés de baixa no fechamento dessa semana, refletindo ainda as falas do presidente do Banco Central americano de ontem e com as falas da presidente do Banco Central europeu na agenda de hoje. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou negativo, com o mercado por lá ainda refletindo os indicadores da China, que saíram ao longo dessa semana e que reforçaram que o cenário de atividade econômica segue mais fraco lá na região. Fora isso, o setor de tecnologia asiático também teve queda forte hoje, com algumas das principais empresas fabricantes de chips que reportaram seus resultados do terceiro trimestre desse ano com queda nos lucros. Lá na Europa, hoje a sessão está refletindo a queda da sessão americana de ontem. Enquanto isso, os investidores estão aguardando pelas falas da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que pode adotar uma postura mais rígida com relação aos juros lá na zona do euro. A presidente do Banco Central, ela vai falar hoje às 9h30 da manhã. Fora isso, lá no Reino Unido, o PIB do terceiro trimestre, que saiu hoje, veio estagnado, enquanto a expectativa era de uma queda de 0,1%. Na sessão americana, ontem o fechamento ficou negativo. Por lá, ontem o Dow Jones caiu 0,65%, S&P caiu 0,81%, enquanto o Nasdaq fechou o dia com queda de 0,94%. Ontem, o que mais mexeu com o humor dos investidores foram as falas dos diretores do Banco Central americano, especialmente do presidente do banco, o Jerome Powell, que ontem falou que pode subir mais as taxas de juros para segurar a inflação lá nos Estados Unidos. Com as falas dele, acabou reduzindo aí as apostas de que os juros americanos poderiam cair em maio do ano que vem. Mas ainda assim, o mercado segue apostando que o Banco Central não deve elevar mais as taxas. Um outro fator que acabou impactando a sessão de ontem foi a baixa demanda no leilão de títulos de 30 anos do Tesouro Americano, o que acabou fazendo as taxas de juros futuros operarem em alta e aumentou o sentimento de aversão a risco. Na agenda de hoje, mais diretores do Banco Central dos Estados Unidos vão participar de eventos, eles podem falar mais e darem mais pistas sobre as direções para os juros lá nos Estados Unidos. Fora isso, também vai sair o relatório de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que também pode influenciar no humor do mercado nesse fechamento de semana. Atualizando agora os índices, o S&P futuro está subindo um pouco, alta de 0,02%, Eurostock 600 caindo 0,89%, o FTSE de Londres caindo 1,07%. No Japão, o Nikkei caiu 0,16% e na China, o Xangai Composite caiu 0,47% hoje. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,02% agora, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano subindo 0,26%, cotado a 4,64% no anualizado. O petróleo está subindo nessa manhã, agora nesse momento aqui, o petróleo Brent subindo 0,92%, cotado a 80 dólares e 75 centavos o barril. Petróleo que está caindo, está subindo agora, apesar desse clima mais negativo, está se recuperando depois de acumular uma queda forte na semana passada e também está respondendo ao conflito lá em Israel, que ameaça ao lado da oferta da commodity. O minério de ferro também teve alta forte nessa madrugada lá na China, com o mercado acreditando que vão acontecer mais estímulos do governo para o setor imobiliário. Lá em Dalian, hoje o minério subiu 2,56% e fechou cotado aos 131 dólares e 86 centavos a tonelada, o que pode beneficiar a Vale aqui na nossa bolsa. Bom, por aqui ontem o Ibovespa foi na mesma linha do mercado americano, fechou com uma queda de 0,12% e terminou a sessão aos 119.034 pontos. O dólar teve alta de 0,67% e fechou cotado aos R$ 4,93. A curva de juros local acabou sendo impactada pelos juros lá nos Estados Unidos, teve alta em quase todos os vencimentos, o que acabou afetando os papéis aqui que são mais ligados ao mercado doméstico. Do lado político, a aprovação do texto da reforma tributária no Senado foi vista como um ponto positivo que acabou amenizando um pouco o clima de aversão a risco de ontem, e nas ações o destaque de alta ficou para a Braskem, que ontem disparou mais de 15% depois que saiu a notícia de que a empresa teria recebido uma nova oferta de compra pelo grupo de Abu Dhabi. A Petrobras também ajudou a segurar o nosso índice ontem, teve uma alta de mais de 2%, acompanhando a alta do petróleo lá fora, e a Vale, que também subiu 0,48%, da mesma forma seguindo a alta do minério de ferro lá na China. Do lado negativo, quem mais caiu foi Minerva, despencou aqui 13,4% depois que reportou um balanço que veio com um resultado operacional abaixo do esperado. Outro destaque de queda foram Casas Bahia, que despencou 12%, refletindo também o balanço do terceiro trimestre, que veio com prejuízo maior do que o esperado e também sentiu os impactos da alta na nossa curva de juros. Para fechar na agenda de hoje, o mercado aqui deve refletir uma série de balanços corporativos que foram publicados ontem, com destaque aqui para o balanço da Petrobras e para o balanço de Bradesco, que saíram já depois do fechamento de mercado. Mas o destaque hoje aqui deve ficar mesmo para o IPCA, que vai sair às 9 horas da manhã, a inflação do mês de outubro
outubro, a expectativa é de que venha com uma alta mensal de 0,29% e no acumulado na base anual, o número deve bater 4,87%. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.